Gente, vamos já para Ramallah, onde está a Heloísa Vilela, agora a 2h38 por lá. A gente foi ao vivo com a Elo. Elo, boa tarde para você. A gente tem notícias aqui, mas a gente vai te ouvir trazendo um detalhe que essa foi a noite mais violenta dos bombardeios, né, com pelo menos 400 pessoas mortas em Gaza só na última noite. O número de palestinos mortos na Cisjordânia também é o maior em 15 anos, segundo o New York Times. O número de mortos só na Cisjordânia atingiu seu maior número em 15 anos. Foram 95 mortos desde os ataques do Hamas no dia 7. O total em 2023, juntando esses 95 mortos e outros mortos no começo do ano, antes dessa guerra, já ultrapassa 250 pessoas. Elo, e você está acompanhando de perto, né, todo esse drama das pessoas que vivem nessa região, né, Elo? Boa tarde para você. Boa tarde. Bom dia para vocês aí, né? Boa tarde aqui. Eu vou avisar logo que pode ser que a minha imagem comece a picotar um pouco, mas o áudio vai continuar. Então, qualquer coisa a gente vai usando as imagens aqui do conflito para poder acompanhar, porque vocês vão conseguir continuar me ouvindo. Mas eu queria, antes de mais nada, Edu, agradecer a sua abertura falando de resistência e de inferno. Acho que não podia ter ligação mais clara e mais concreta entre o que está acontecendo no Rio de Janeiro e o que está acontecendo aqui, guardadas as devidas proporções. E é por isso mesmo que eu tenho me recusado a qualificar, a tratar o Hamas como um grupo terrorista. O que eles fizeram foi muito forte, mas existe alguma outra alternativa de resistência para o povo palestino depois de décadas e décadas de sofrimento? Me parece que não, me parece que eles foram empurrados para essa única saída, que é chamar a atenção do mundo para a situação que eles sofrem há décadas. E hoje, inclusive, de uma amiga minha, ela me enviou um relatório que foi feito para a Comissão de Economia e Desenvolvimento da ONU em 2018, foi um pedido do Conselho de Segurança da ONU, lembrando, entre outras coisas, que a gente não pode se esquecer enquanto fala desse assunto. Israel é uma força beligerante que está ocupando territórios palestinos há décadas. Por isso mesmo tem a responsabilidade sobre as vidas, o desenvolvimento econômico e a situação dos direitos humanos das pessoas que ele está controlando. Agora, quando você corta água, energia, comida e remédio de um grupo de pessoas num território definido, o que você está fazendo? Isso deixou de ser apartheid há muito tempo. Como me disse um amigo outro dia, no apartheid não tinha bomba e míssil em Soweto, né? Como a gente tem em Gaza. Então isso é genocídio, sim. Eu chamo, e sinto muito quem não gosta, eu chamo de genocídio, continuarei chamando daqui para frente. Olha a bomba, Elo, que acabou de cair. Olha a bomba, pois é. Hoje, em Gaza, teve um prédio de 32 andares. Esse é de ontem, perdão, Elo, desculpa. Um prédio de 4 andares, se não me engano, que foi destruído, onde morreram 32 pessoas num único prédio, que desabou por causa do bombardeio. Então, o que a gente está assistindo e o que esse documento da ONU fala é que o mundo inteiro, eu, vocês e todos os países do mundo têm a obrigação de cobrar de uma força de ocupação beligerante que respeite as leis internacionais e a Convenção de Genebra. Então, eu acho que é diante desse momento que a gente está. Quem não cobra agora de Israel, que faça o que deve fazer, siga as leis e respeite os... Olha essa imagem. Isso é respeitar a lei internacional, isso é respeitar os direitos humanos, isso é seguir as normas estabelecidas em Genebra? Não é. Então, eu acho que está no caminho certo, sim, Edu, porque a gente está cobrando, porque a história vai cobrar da gente o que a gente fez quando esse massacre aconteceu. E eu sei o que a gente fez, eu sei o que a gente está fazendo todo dia aqui no ICL. Então, vamos lá para as notícias de hoje, né, que são duríssimas, porque foi a pior mesmo, né, desde que começou esse conflito. Como você disse, mais de 400 pessoas mortas. A ONU vem divulgando sempre, todo dia, o número também de crianças mortas, porque é apavorante a gente ver o futuro dos palestinos sendo engolido por essa tragédia dia a dia.
Então, eu acho que a gente pode falar um pouco também do que a gente viu lá em Jenin, né? Um campo de refugiados, que até hoje se chama campo de refugiados, apesar de não haver mais barracas, né? Como houve quando ele foi criado, depois da criação do Estado de Israel, e essas pessoas foram expulsas das suas casas, tiveram que sair, foram para vários campos de refugiados. Hoje são casas, mas são casas numa área que continua sofrendo a violência do Estado israelense volta e meia. Em 2002, por exemplo, teve uma invasão militar israelense que destruiu 800 casas. Eles, quando entram lá, não destroem só as casas, eles destroem as ruas que foram asfaltadas. Então, sempre fazem com que a população ali volte à situação pior possível. Olha essa viga da mesquita, gente. Essa imagem me impressionou muito quando eu vi. Essa viga de ferro parece uma borracha, né? De tão torta que ela tá. E a qualquer momento isso pode cair. Essa imagem é muito incrível. Isso é um buraco numa casa que foi feita pelo lado de dentro. Porque israelenses chegam a paisano, entram na casa, fazem o buraco e ficam ali como atirador de elite. Para atirar. Atirador de elite, para matar as pessoas lá embaixo que estão resistindo. Então, é um esforço muito grande que Israel faz. Esse aí é um cartaz também super impressionante, porque são muitos jovens, são pessoas muito jovens, quase todas aí. E são pessoas desse campo de refugiados que já morreram nessa luta de resistência contra o Estado de Israel. Aqui, ó. Sim. Isso aqui é criança. Criança. Tem vários, além de criança, além de vários jovens, tem crianças. Entendeu? Edu, vou te falar de criança. Eu conheci um menino de 13 anos ontem. Eu acho que a gente tem aí aquela imagem do cemitério improvisado na saída do campo de refugiados. Essa imagem acabou comigo, essa situação. Porque aquele menino que está ali, ele vai lá regar o túmulo do tio dele. Esse é o tio dele. É um rapaz que morreu com 18 anos. E ele vai ali cuidar. E esse cemitério improvisado foi feito aí porque não tem mais lugar nos cemitérios da cidade. Entendeu? Então, se você correr a imagem devagarinho, você vai ver aquele, lá no fundo do esquerdo da tela, eles estão abrindo novas covas. Eu não sei nem o que te dizer. Não sei nem o que te dizer. Entendeu? Eu cheguei aí, meu telefone caiu no chão, eu não consegui fazer de perto a imagem dessas covas que estão sendo abertas, foi... É o futuro que não é incerto. Tem gente que fala, mas esse pessoal aí tem um futuro incerto. Não tem nada de incerto no futuro deles. Não tem, já nasce tem absolutamente com target nas costas. Não tem dúvida nenhuma. É a cova aberta. Aquela cova que está aberta é a poesia fúnebre do futuro dessas pessoas. É a poesia fúnebre do futuro dessas pessoas. E a gente, difícil, eu estou até falando aqui porque a Elô tá emocionada, a Elô tá lá. E aqui a palavra compaixão quer dizer compartilhar o sofrimento. E toda a nossa compaixão a essas pessoas, e a Elô, o que ela está passando, porque é uma carga, Elô. Se a gente aqui tá, a energia de estar num lugar desse, ao lado, assim, é inimaginável, Elô. É inimaginável. Você deve estar passando por uma coisa única. Agora tem o outro lado da moeda, né? Quando meus amigos me perguntam, eu estava explicando para um amigo meu aqui agora. É difícil, mas tem outro lado da moeda, né? Essas pessoas, elas ficam muito gratas da gente vir aqui contar a história delas, que é sempre silenciada. Sempre silenciada. Então, isso é o que faz dessa dificuldade de passar essas dificuldades, absorver esse sofrimento, o que torna isso mais, não sei nem se é leve a palavra, mas produtivo, é que a gente pelo menos está dando voz a quem tem sua voz sempre silenciada. Então eu acho que isso é muito importante. E por falar em silenciar vozes, tem uma discussão acontecendo muito séria aqui, e em Israel também. Um dos principais jornais progressistas de Israel está refletindo essa discussão. Porque muitos israelenses querem saber quem matou quem no dia 7. Quantas vítimas foram feitas pelo Hamas e quantas foram feitas pelo exército israelense. Porque 2 dias depois do começo da operação do Hamas, muitos reféns ainda estavam dentro
das casas do kibbutz, e o exército israelense chegou destruindo as casas todas, matando várias pessoas. Então, essa apuração dos fatos ainda não existe. A responsabilidade pelo número de mortos, como eu disse, quem matou quem, ainda é algo que não se sabe e precisa de uma apuração mais precisa. Aliás, eu acho que vocês vão conversar hoje com a professora Arlene Clemecha, e ela talvez tenha um contexto melhor dessa história que ela possa dar para vocês. Acho que ela conhece isso muito melhor e pode até contar um pouco mais sobre isso para vocês. Agora, tem uma outra imagem que eu queria mostrar também para vocês, que é uma imagem de uns panos que tem pelas ruas. Aí, olha isso, gente. Eu fiquei olhando, falei, bom, é um sol danado aqui, muito calor, né? E você vê isso em várias ruas. E aí o rapaz que estava me acompanhando, me mostrando, olha aí, tem mais aí. Ele falou para mim, você tá ouvindo esse barulho? Eu falei, realmente, estou ouvindo um barulho, é tipo um zumbido. Eu falei, isso é drone. Os drones estão aqui o tempo todo vigiando a gente. Então eles botam esses panos para atrapalhar a vigilância dos drones israelenses. Eu, bobinha, achando que era por causa do sol, entendeu? Nossa, Elo, que forte esse teu depoimento. Também não fazia a menor ideia disso, mas faz muito sentido e é uma maneira de se proteger até, de certa forma, né? Mas, Elo, eu queria chamar aqui uma matéria que você fez também. Ontem a Elo trouxe pra gente, mostrou ao vivo com aquelas imagens impressionantes, a mesquita que foi destruída. E aí depois a gente encerrou a participação da Elo. A Elo seguiu conversando com as pessoas, onde ela fez essas imagens que a gente está vendo agora. E ela conversou também com moradores que registraram ali a explosão numa casa ao lado da mesquita. A gente tem essa matéria da Elo. Vamos acompanhar, daqui a pouquinho a gente volta com ela. Agora aqui é o quarto do casal, gente, onde teve mais destruição. Eu vou entrar com calma, vou pedir a ele para eu passar aqui com calma, para mostrar para vocês o tamanho das pedras de concreto, de cimento. Ainda tem, eles estão me apontando aqui, ó, ainda tem marca de sangue aqui na cortina. A cama toda coberta de detritos. Olha a cabeceira da cama, onde é que está o tamanho do bloco de concreto que caiu em cima. Tudo revirado. A janela foi toda embora, né? Caiu tudo. In the morning? Foi às 2h10 da manhã. E ele, por sorte, estava na parte de cima da casa. Foi uma grande explosão, ele diz. E aí, poeira para tudo quanto é lado. Não dava nem para ele ver a mulher dele, de tanto pó, tanta nuvem de poeira. E as duas das filhas deles estavam aqui gritando, chorando, claro, assustadas. Sim, aí ele estava imaginando, será que elas estão vivas? Cadê minhas filhas? Né? O desespero que dá. Ele já presenciou, já testemunhou várias invasões. Em 2002. Em julho agora, last July. A invasão, eles destruíram várias casas aqui perto. Mas essa foi a ação mais perigosa perto da casa dele, com certeza. A família estava aqui. E aí, a pessoa que estava dormindo aqui foi jogada longe, voou. Eu vou mostrar para vocês o cobertor e a cama dessa pessoa onde foi parar. É isso aqui, pessoal, presta atenção, aquele cor-de-rosa, ali é um cobertor e uma cama. A pessoa que estava nessa cama voou na hora da explosão junto com a cama, foi parar lá embaixo. Por sorte, está vivo, caminhando por aí pelo campo. Mas, nossa, imagina o que podia ter acontecido. Essa parede aqui da casa dele, isso não foi agora não, estou mostrando aqui. Isso foi da invasão de julho.
os tiros que o exército israelense disparou contra a casa dele. Elô, a gente está chocado. A gente estava comentando aqui enquanto a gente viu o vídeo, né, Edu? Ninguém mostra isso. Ninguém mostra isso. Ninguém mostra Exatamente. Isso, ninguém mostra isso. Vocês viram o tamanho das crateras? Sim. Não é só na casa do seu Hani Damaj, que é esse senhor que mora ao lado da mesquita. Eu fui descendo, lembra muito as comunidades do Rio, né? São ladeiras assim, elas vão descendo, dando a volta, porque é uma região toda meio de morro, né? E você vai descendo, e o rapaz que estava me acompanhando foi me mostrando as marcas de bala nas paredes das casas, como se nada, entendeu? A coisa mais comum. E não é uma bala qualquer, você vê pelo tamanho do buraco na parede, que é de calibre bem grosso, né? Então, as armas que são usadas aqui são cada vez mais letais. Então, é isso que esse pessoal enfrenta num campo de refugiados. Imagine você, essa mesquita aí, ela foi destruída em julho, o exército teve aí, e os manifestantes e militantes da resistência palestina que enfrentavam os militares conseguiram fugir porque eles têm uns túneis debaixo da mesquita. Um deles morreu porque me disse o seu Hani aí, que vocês estão vendo na tela, que é porque ele era um pouco mais, estava mais acima do peso. Então não conseguiu fugir a tempo para o túnel. E o exército israelense matou. E os outros conseguiram fugir. Agora eles foram lá e tentaram destruir a mesquita para ver se destroem também a rota de fuga da resistência palestina, né? Elô, é impressionante, impressionante. E você fez imagens também, eu vou pedir para a produção colocar para a gente, de um memorial que foi feito com restos de uma ambulância destruída pelos ataques, né, Elô? Conta para a gente também, por favor. É o seguinte, né? Essa invasão, teve uma grande invasão do exército israelense nesse campo de refugiados em 2002. Então, as pessoas do campo pegaram os restos de sucata, né? De uma ambulância do Crescente Vermelho, que foi atingida por um míssil, e de carros que foram destruídos pelo exército de Israel. E com essa sucata, eles fizeram essa escultura, que é um cavalo, que para eles é um símbolo muito importante de liberdade. A altivez, né? A cabeça erguida. Então, é um animal que tem uma força, né? Ele significa, né, uma força, uma pujança. Então eles fizeram esse memorial, vocês viram que está escrito ali na frente em inglês Freedom, que é liberdade, e as outras fotos, com exceção dessa aí, mas as outras fotos que estão nesse memorial, esse rapaz, a mulher que aparece lá no fundo, que é a mãe dele, e um outro rapaz, que também, esse rapaz aí, são dois rapazes que vocês estão vendo, um no fundo e outro aqui na frente, e a mãe deles. Todos os três já morreram em enfrentamentos com o exército israelense, ou seja, a família foi toda assassinada em ações do exército israelense. Então eles construíram esse memorial, né, para essas pessoas que morreram em 2002. Elô, tem várias pessoas aqui nos nossos comentários te dando força, te dando os parabéns pelo trabalho que você tem feito em relação acho que é uma cobertura que a gente não tem no Brasil, como essa que você tem feito, aí na Palestina, mostrando os danos, os estragos, as tragédias humanas. Então eu só queria te dizer isso, quanto tem gente aqui te dando parabéns e te dando força para continuar, porque a gente tem certeza que essa não é uma cobertura fácil. Para a gente que está aqui sentado desse lado da bancada, não é fácil. A gente imagina para você que está aí vendo essa tragédia humana de perto, sentindo o cheiro das coisas, estando perto e sentindo, tocando as coisas que estão aí. Tem várias pessoas falando aqui também que parece muito o Brasil, né? Que essas várias cidades palestinas que você mostrou lembram muito as cidades brasileiras. A gente se reconhece muito nisso que a gente está vendo, que torna ainda mais próximo para a gente esse drama que a gente está vivendo. Então só queria que o nosso chat todo tenha dito isso aqui. Eu queria te dizer isso também, Elô, que é importante mais para a gente, mas o nosso público também sente isso com você, Elô. E Elô, deixa eu só te falar uma coisinha, Elô, que eu acho que é importante aqui, que é o seguinte: quando a gente diz que é uma cobertura que é inédita e etc., é claro que o fato, a Elô está lá, tem pouquíssimos jornalistas lá, a Elô está indo
por dentro ali da mesquita. O Washington Post mostrou no dia seguinte. Então tem essa questão do estar fisicamente, do visitar e etc. Mas o que eu acho que é mais inédito é a cobertura humana da história. Isso eu acho que é o que é mais inédito. Porque a primeira coisa que morre numa cobertura jornalística da grande mídia é a humanidade. A primeira coisa que morre numa cobertura da grande mídia é o que você pode falar e não pode falar. É o limite que você tem, até onde você pode ir, não caminhando, mas até onde você pode ir com o teu pensamento, com a tua opinião, com a tua compaixão, com a tua proximidade, não só física, mas a tua proximidade com a pessoa que você está entrevistando e se abrir e falar ali, aqui como a Elô está falando com a gente, falar da sua angústia, falar da sua ansiedade ali de ver uma solução, de falar do seu sofrimento ao ver ali uma cova aberta que ainda vai ser preenchida. E a grande mídia mata a humanidade. E a gente tem esse dever de resgatar. Porque no final das contas é gente falando com gente. Notícia é gente falando com gente. E para mim o mais inédito da sua cobertura é o lado humano dessa cobertura. E isso talvez seja inédito em qualquer lugar. Em qualquer lugar, do Brasil e do mundo. Então eu queria te falar da importância de você resgatar a humanidade numa cobertura de algo tão difícil como isso que a gente está vivendo. E a gente pode estar certo, a gente pode estar errado, a gente pode estar com a visão de quem pisou num lugar, não pisou no outro, falou com uma pessoa, não falou com outra, mas estando certo ou errados, a gente tem assim essa ousadia de trazer de volta para uma cobertura jornalística o lado humano, Elô, e você está sendo, enfim, incrível nisso. Oi, Edu, eu vou te falar uma coisa, para fazer isso só estando fisicamente, presencialmente, do lado das pessoas. Não dá para fazer isso pela internet, não tem como. Você tem que olhar no olho das pessoas, tem que sentir a sinceridade delas, tem que sentir a delas, pessoalmente que isso acontece. Não tem, a internet é muito bacana, encurtou as distâncias, mas com o humano depende dessa presença física, e eu acho isso que dá pra gente a possibilidade de entender com mais profundidade o que essas pessoas estão passando. E isso, repito, é o que vale a pena nesse trabalho. É quando a gente pode trazer a voz de quem precisa ter voz, de quem nunca tem a voz, de quem nunca consegue chegar ao resto do mundo, de quem é apagado, como acontece, na minha opinião, com os palestinos há décadas. E esse momento que a gente está passando agora, posso estar enganada. Me parece que é a primeira vez que existe uma mudança de opinião mundial a respeito do que acontece ali. Pela primeira vez eu vejo uma mobilização no mundo que está começando a compreender a situação que os palestinos enfrentam, que não deveriam estar enfrentando. Porque se houvesse o cumprimento de todos os acordos feitos há 30 anos, validados pela ONU, chancelados pelas grandes potências, e se tivessem sido cumpridos e se tivessem sido cobrados, nada disso estaria acontecendo. A situação seria bem diferente. Como me disse um palestino ontem, olha essa imagem, gente. Perdão, vou interromper. Olha essa imagem, são duas crianças brincando no cemitério. Sim. O que eu vou te falar? Você que fez essas imagens, Elô? Não é. Sim, eu que fiz. Meu Deus. Eu que fiz. Não vamos esquecer então, eu acho que a maioria... isso, sabe... Não, a maioria, não, só ia dizer, Elô, que a maioria das pessoas que moram em Gaza é de crianças e mulheres e adolescentes, a gente sempre lembra isso, então, de fato, são as maiores vítimas, sem contar, a gente já tem esse número, né, de mais de 4.700 pessoas mortas desde o início do conflito, né, Elô? Mas ainda tem muitas pessoas que não foram encontradas, que estão nos escombros, provavelmente muitas crianças ainda, né, Elô? Então, esse número vai escalar muito. Você que está aí, que está acompanhando, sabe disso, né? E a gente sabe que realmente as crianças é que mais
mais sofrem. Então, por isso que chama muita atenção, como você trouxe ali na imagem, 2 crianças brincando no cemitério, né? É a cena de um futuro, como o Edu falou aqui, que não é tão incerto, né? A gente viu covas abertas ali. É uma imagem de rasgar o coração de qualquer pessoa, gente. Aqui a Marilene Hipólito, no nosso chat, Elô, fala que você está fazendo uma cobertura com uma visão muito humana, não só com os olhos, mas com o coração também. E o quanto isso é importante e até acaba trazendo também um abraço, de certa forma, para essas pessoas que, como você falou, se sentem ouvidas, né? E que isso é super importante nesse momento também. Eu queria também aproveitar para falar com vocês a respeito das reféns que foram liberadas, né? As 2 senhoras judias que foram liberadas. Eu sei que vocês vão tratar desse assunto mais tarde, mas eu só queria contar para vocês porque elas deram depoimento, estão começando a contar o que passaram. Eu achei muito impressionante algumas coisas que elas disseram. Por exemplo, elas contaram que durante o tempo todo que tiveram como reféns, né, com os militantes do Hamas, tinha um grupo de mulheres que cuidava da higiene delas, tomava cuidado de limpar todo mundo, para ninguém ter doença, que elas comiam a mesma coisa que os militantes do Hamas comiam. Era o que tinha, era queijo e pepino, e era isso que eles passavam o dia com isso. E ela disse, eles foram até muito amigáveis lá do jeito deles. Ou seja, por que eu estou falando isso, né? Porque existe um esforço muito grande da mídia internacional de demonizar os militantes do Hamas, de torná-los, transformá-los, pintá-los como capeta na terra, né? E o depoimento delas é importante, porque pelo que elas contaram, ninguém foi acorrentado, ninguém foi espancado, ninguém foi destratado. Eles eram reféns, claro que isso é um horror em si, né? E o medo todo que passaram. Mas eu acho importante, quem puder, prestar atenção no que estão dizendo reféns quando eles são liberados. Elô, essa cena final, porque ela vai embora, ela volta para trás. Isso é uma cena que me marcou, me emocionou profundamente. Ela já tinha ido embora, ela faz questão. Foi uma cena que... Porque você poderia falar que tudo antes foi ensaiado. Porque é claro, você imagina o seguinte, o Hamas não vai mostrar uma imagem dele batendo em 2 senhoras de idade. Entendeu? Então, você... Aí você chega e faz... isso tudo, Eduardo, isso faz parte da tática de guerra, da guerra psicológica, etc. Volta só um pouquinho a cena, volta só um pouquinho. Volta um pouquinho. Aí, ela vai, fala com a turma, etc. Aí ela vai embora. Quando ela vai, ela vira para trás. Olha isso, é uma cena que me marcou. Não quer dizer que o cara é bonzinho, entendeu? Não quer dizer o seguinte, gente. Tem gente, dos 2 lados tem gente. E é difícil das pessoas conseguirem entender, mas se a gente entender que dos 2 lados tem gente, a gente consegue entender que quando você cria o inferno, você cria grupos, que são grupos marginais. Por que marginais? Irmão, se não tem espaço no centro, eu vou para a margem. E eu vou lutar para voltar para o centro. Por que eu não posso estar no centro? Por que eu não posso ter direito às coisas que os outros têm? Se não tem espaço de discussão política, se não tem espaço de negociação, o que você vai fazer? Você vai lutar. Para provocar uma negociação. Você vai lutar ou vai virar o São Francisco de Assis. É horrível. Exato, entendeu? Só que São Francisco de Assis teve um. Em 1000 anos teve um. Aí 1000 anos antes teve outro. Teve, sei lá, o Jesus Cristo. 1000 anos antes teve um. Agora tu não vai conseguir fazer 2 milhões de São Francisco. E é claro, eu estou usando aqui, não estou entrando na discussão, tem o pessoal que leva às vezes ao pé da letra, o que a gente fala. Não, eu estou falando aqui alegoricamente, né? Alegoricamente. Tu não cria 2,5 milhões de pessoas no inferno se tornando insanos. Não cria. Você cria revolta, você cria resistência. Mas o que você tem, e tem uma parte enorme do povo judeu que está revoltada com o que o governo, o Estado de Israel está fazendo, o governo. Mas é claro que você também, quando criou o inferno para o povo judeu, é claro que você criou também ali resistência. É claro que o povo judeu também tem a criação ali de uma extrema-direita, porque foi um povo que sofreu um genocídio, que sofreu um ataque brutal, um dos maiores vistos em todos os tempos. Eu digo um dos maiores vistos, porque teve vários outros gigantes de milhões. Por exemplo, os negros aqui no Brasil, como por exemplo os povos originários aqui no Brasil. A gente mostrou outro dia 40 milhões de pessoas exterminadas em 100 anos. E aí você cria o quilombo.
Aí você cria a revolta, entendeu? Ali dos povos. Ah, mas os indígenas dos Estados Unidos eram maus. Porque, Enelo, eles escalpelavam as pessoas. Os indígenas nos Estados Unidos queimavam as pessoas. Irmão, 20 milhões de mortos. Tu quer que apareçam 20 milhões, meu irmão, de santo touro sentado? Não vai nascer 20 milhões de santo touro sentado, irmão. Vai ter resistência. Então, dentro do povo judeu, teve massacre, tem resistência. Dentro do povo palestino, tem massacre, tem resistência. E a gente achando que vai fazer cada vez mais gueto e vai controlar a resistência, a gente vai fazer cada vez mais inferno, mais luta, mais ódio, mais sangue, mais morte. Não tem como. Foi o que me disse um palestino ontem, ele disse, você acha que isso vai acabar? A próxima revolta de Gaza vai ser muito maior do que essa. Claro! Elô, deixa eu te perguntar mais uma coisa que a gente vai começar encerrando por aqui. Qual é agora a sua programação? Né? Ontem você já trouxe essas imagens que a gente acompanhou em Jenin, você agora está em Ramallah. Para onde você vai a partir de agora? Como é que é a tua programação nessa tarde? Olha, o meu objetivo, a gente nunca sabe se vai dar certo, né? Porque tudo depende de uma série de fatores e também da segurança, é ir a um campo de refugiados que tem aqui pertinho de Ramallah, onde está acontecendo 3 dias de velório por causa de... Não tenho certeza agora se foram 2 ou 3 pessoas que foram assassinadas. A gente vem falando disso, o absurdo que é, né, não bastasse o bombardeio, a destruição absoluta que está rolando lá na faixa de Gaza, que é de onde partiu esse ataque do Hamas no dia 7 de outubro, mas o pessoal aqui da Cisjordânia, que está bem distante de lá, não tem nada a ver com aquele ataque, também está sofrendo. Então, eu vou tentar ir lá, são 3 dias de velório, pelo que me disseram, começou ontem, eu vou ver se consigo chegar lá hoje com algum conhecido que possa me levar, e, enfim, e conhecer as pessoas lá para elas contarem o que foi que aconteceu.